O abdômen definido é o principal ponto que torna o corpo mais bonito e atraente. Você não precisa ter um corpo musculoso, mas ter o abdômen definido certamente já te põe à frente da maioria das pessoas. E eu montei 10 passos infalíveis para você ter o seu abdômen definido de forma rápida e fácil. A gente vai atacar a sua barriga sem definição de duas formas. De um lado, a gente vai atacar a gordura, para tirar ela daí e deixar esse músculo aparecer. E do outro lado, a gente vai atacar esse músculo para ele ficar mais forte e mais definido. O primeiro passo é você entender que o seu abdômen ele já é definido. A musculatura em si abdominal, ela já tem a sua definição, já tem o seu desenho. Mas o que muito acontece é que você tem uma camada espessa de pururuca ali em cima que esconde ela. Eu gosto de dar o exemplo de um corpo deitado na cama. Pode imaginar a pessoa que você quiser. Aí, se você colocar um lençol em cima desse corpo somente, você consegue ver ali com detalhes até o que tem ali debaixo. Agora, se você colocar um edredom, você vai ver só um volume ali e não consegue identificar. Quando a gente fala desse lençol ou desse edredom, a gente tá falando basicamente da camada de pururuca que você tem, mano. Um percentual de gordura acima de 20%, aí já é o edredomzão, mano. Quando você chega ali por volta de uns 15%, é tipo uma manta. 10% de gordura já dá aquela impressionada, já, mano, cola bem no rolê. Abaixo de 10%, até ali na casa dos 8%, 7%, você tem um físico que eu considero o físico ideal de praia. É aquele físico que, mano, você vai sacar a camiseta em qualquer lugar, vai chamar atenção, vai ser atraente, vai ser bacana. Mas vivemos em terra, em mundo de Instagram. E aí você vai ver o físico do Ramondino subir no palco do Arnold Classic, cerca aí de 1, 2, 3% de gordura. Esse abdômen não é saudável. O nosso corpo ele precisa de uma quantidade de gordura para saúde. Então, você ficar na casa ali dos 8% de gordura é ótimo. Você vai ter um puta abdômen legal. Às vezes a pessoa tem um percentual de gordura baixo já, mas o abdômen não aparece tanto. É porque precisa colocar músculo ali. Precisa desenvolver esse cara para ele ficar mais visível. Seu frango. O segundo passo é você não fazer exercício direcionado à gordura localizada. Presta atenção. Não existe exercício para queimar gordura. O que você vai fazer de exercício é pro músculo. Então, ó, o músculo tá aqui, a gordura tá em cima. Se você faz o exercício, ele trabalha aqui embaixo, ó. E a gordura? Aqui, ó, relaxada. Então, não adianta você fazer exercício específico. A gente já fez vários vídeos aqui no canal de exercícios que a galera faz e, na verdade, passa vergonha, porque não faz nada esse negócio. Agora a gente vem ao nosso terceiro passo e eu quero que você lembre lá do primeiro que a gente falou sobre o volume muscular. Se o músculo, ele é pequeno, fica mais difícil você ver ele. Agora, se esse músculo, ele é maior, fica mais fácil você ver esse cara. E é exatamente por isso que esse passo, ele vai te falar o seguinte: treine abdômen na porrada. Você vai treinar o abdômen de forma muito intensa, a mais intensa que você puder. Da mesma forma que você pode treinar qualquer outro músculo para desenvolver. Os homens gostam de desenvolver braço, desenvolver peitoral. Treinam como? Forte. As meninas gostam de desenvolver coxa, glúteo. Claro, existem exceções. E como que elas treinam esses músculos? Forte. Por que o abdômen tem que treinar na moleza? Preguiça. Ah não, vou fazer aqui 50 mil abdominais, aí o abdômen não faz nada. É intensidade baixa. Se você precisa desenvolver essa musculatura, deixar ela maior mesmo. E para isso a gente vem com as coisas relacionadas à hipertrofia, que é intensidade de trabalho para esse músculo. E quando a gente fala de treino para isso, calma, isso também tá aqui. Vai ser um dos passos que eu vou trazer para você. Relaxa! O nosso quarto passo infalível para você construir seu abdômen fácil e rápido: não fazer dietas drásticas. O que muito vejo acontecendo? Eu quero dar uma secada no abdômen, vou tirar o carboidrato, eu vou fazer jejum, dieta da lua, dieta do abacaxi, a dieta da melancia. Pare! Não faça isso. Essas dietas, sim, você vai conseguir perder peso com elas, mas boa parte desse peso é de massa muscular e de água. E isso também vai te causar um forte impacto que a gente chama de efeito rebote. Você já ouviu falar em efeito sanfona? É isso que acontece. Você entra numa dieta drástica e aí o seu corpo entende que lascou, acabou a energia, vou morrer, e aí ele começa a baixar o metabolismo, ele começa a se defender de tudo quanto é jeito, ele quer manter vivo você. Aí depois, quando você sai dessa dieta, quando você volta a comer o normal, você acaba comendo mais. E aí o seu
seu corpo fala, opa, eu passei por aquele venenão, mas eu vou acumular gordura. O que que você vai fazer então nesse momento? Faz um levantamento da sua dieta, coloca isso no papel. Acordou? Tal hora. Comeu o quê? Tal coisa. E depois, tal hora, comeu tal coisa. Mapeou, caraca, lá, agora eu sei tudo que eu tô comendo. Tira as besteiras. Isso já vai fazer com que você evolua muito. Aí depois que você tirar a besteira, você pode, eu até te recomendo, que você faça 1 ou 2 refeições livres durante a semana. Nesse começo. Aí depois que você avançar um pouco mais, você cai para 1 por semana. E aí você tá num padrão perfeito. 1 vez por semana você vai lá e come o que você tiver afim. Porque tudo isso vai te trazer mais adesão à dieta. Quando eu falo adesão, é você se manter nisso. Isso é uma forma de você ter o controle da dieta. Mas isso ainda não vai ser o suficiente para você ter controle do apetite. Porque uma coisa é, eu viro para você e falo assim, ó, você precisa comer tais coisas. Mas você tem vontade de comer mais. Pensando em resolver esse problema, a Oficial desenvolveu alguns produtos que aumentam a saciedade de várias formas. Pra você ter noção, tem um que você toma um comprimido e com água, ele vira uma esponjinha no seu estômago, impedindo assim que você coma mais e também acaba dando aquela saciedade. Então esses produtos ajudam muito a você não ter apetite exacerbado e acabar comendo mais do que deve. O quarto passo é você entender que não tem como, presta atenção, não tem como você tirar a gordura daqui e não tirar a gordura de lá. O seu corpo entende tudo como uma coisa só. Você quer ver uma curiosidade pra você? Você sabia que você tem mais gordura nas costas do que no abdômen? Mas o abdômen você vê, você pega, e aí você fala, eu quero tirar essa desgraça daqui. O que eu tô dizendo pra você com isso? Não sei. A gordura que te incomoda mais não é o lugar que tem mais gordura, meu amor, e sim o lugar que você vê mais. E o seu corpo tá cagando pra você. O seu corpo vai tirar de forma geral. Mas uma coisa que funciona é você tirar a retenção líquida, hídrica do seu corpo e expulsar essa água em excesso. É simples, é só beber mais água. No corpo de todo mundo, ele funciona assim. Eu preciso manter esse ser humano vivo. Por mais que ele seja imbecil em alguns momentos e queira me matar. Porque a gente faz isso muitas vezes. Tu quer morrer, ô vagabundo? Quero. Hã? Ó, eu preciso de água. Se ele não tá bebendo água, eu vou guardar água. Aí ele retém água. Porque aí a sua gordura, que na verdade não tá alta, fica parecendo que tá alta porque o seu corpo retém água onde? No tecido subcutâneo. O famoso pururuca. Como é que eu faço isso? Isso vai resolver minha vida. É muito simples. Pega a calculadora nesse momento, now, coloca o seu peso aí. 70 quilos. Aí você vai multiplicar isso por 35. 2.450. Vamos dar uma arredondada, 2,5. A gente tem 2 litros e 500 ml por dia. É o que o Rani precisa, é o que o corpo precisa. Pra quê? Pra se manter vivo de forma saudável. E lá, mas isso vai dar uma mijadeira da... Seu corpo tá com água acumulada? Sim. Aí você começou a beber água. Aí qual é a informação que você tá dando pra ele? Então, não precisa dessa água aí mais. Você pode mandar ela embora. Aí você acha que essa água vai fazer o quê? Vai acontecer uma mágica, ela vai embora? Reflita. Você vai precisar mijar essa água. Por isso que no começo, sim, você vai ter uma diurese acentuada. Porque você tá tirando essa água, meu amor. Aí você vai ver que depois de 3, 4 dias, você já vai se acostumar mais. O nosso 7º passo diz respeito ao treino que você vai fazer pro abdômen. O que você precisa entender é, o nosso corpo, ele respeita uma ideia. Se o estímulo é fraco, ele não provoca nenhuma adaptação. Isso se chama teoria do estresse. Se o estímulo é forte, o seu corpo entende que ele precisa se adaptar. Ou seja, se você faz um treino muito fraco, o que seu corpo entende? Não preciso fazer nada. Do jeito que eu tô, estou bem. Se você coloca um treino forte, eu já vou falar o que é um treino forte, ele entende que ele precisa se adaptar. E o que é o se adaptar para o seu músculo do abdômen? É ficar mais forte. É criar mais volume. Fique mais definido. Primeiro, você precisa colocar carga. O seu músculo do abdômen, ele precisa ter peso ali. Ele precisa ter intensidade, ter dificuldade. Então, a partir do momento que ele tem dificuldade para fazer, ele entende que esse estímulo é como? É muito forte. O segundo passo é você fazer movimentos amplos de abdômen e não só aqueles curtinhos meia boca. Porque o que eu quero que o seu abdômen sofra é o famoso efeito de hipertrofia. Para isso, existem várias coisas que a gente usa e uma delas é a amplitude de movimento. Então, o músculo ele precisa encurtar muito e alongar muito, encurtar muito e alongar muito. Então você precisa pegar todas as coisas que são boas para hipertrofia, para aumento de massa muscular e aplicar no seu abdômen. Um exercício que não é tão bom nesse caráter de alongamento é aquele abdômen mais básico no chão, porque se você alonga, você descansa o abdômen. Então esse exercício, para você que vai começar a fazer abdominal em casa, ele vai atender, porque o nível de exigência do seu abdômen é baixo. Agora, se você já está um pouco mais evoluído, você consegue pegar esse mesmo movimento e colocar numa máquina de abdômen que te proporciona uma tensão
atenção no arco inteiro de movimento. Mas se a informação ficou vaga para você, a gente fez vídeo aqui no canal que eu falo os 2 melhores exercícios para abdômen e os 2 piores. Mas quantas vezes eu tenho que treinar abdômen por semana? Eu tenho que treinar uma, tenho que treinar 2, eu já ouvi falar que tem que treinar todo dia. Estudos novos, eles mostram que o desenvolvimento muscular ele não depende de quantas vezes por semana você treina, e sim o volume total da semana. Então você pode dar um estímulo para o seu abdômen mais vertical. Você pode colocar 2, 3 exercícios com 2, 3, 4 séries em um só dia e repetir isso mais uma vez na semana. Se você colocar 3 exercícios com 3 séries, quantas séries deu ao todo? 9. Aí você repete isso na semana mais uma vez. Quantas séries deu na semana? 9 mais 9, 18. Ah, garoto! 18 séries na semana. O que você pode sabiamente fazer? Você pode pegar essas 18 séries e fazer esse estímulo de forma horizontal. Então você pode pegar 18, divide 18 por 3, Anisito. Quanto que dá? 6. Você fazia 18 em 2 vezes. Peguei o volume total e dividi pelo número de séries que eu quero fazer por dia. Ou seja, eu quero fazer 3 séries por dia só. 3 séries por dia, quantos exercícios dá, Anisito? Ah, mano, tá difícil. Um exercício só. Então a gente tá falando de 6 dias na semana. Ou seja, você pode treinar abdômen 2 vezes por semana, você pode treinar abdômen todos os dias. O que depende é o volume. Montar treino é isso. Tem muita matemática. E olha que eu nem tô falando de progressão, periodização e etc. Tudo isso é o que eu coloco lá no Muscle 60D. É por isso que eu falo que ele entrega 1 ano de resultado em 2 meses. Existe toda essa complexidade e aqui é só a ponta do iceberg. E tudo isso a gente tá falando do treino de musculação pro seu abdômen. Mas tem um potente aliado nesse processo inteiro, que é o treino de cardio. Mas antes de você saber disso, você precisa saber do 9º passo, que é a ideia de você começar o treino com abdômen, se você já é avançado, você faz ali 3 sériezinhas de abdômen, para você dar ênfase pro abdômen. É o primeiro exercício que você vai fazer. Se você faz algum aquecimento, você pode continuar fazendo, até recomendo. Já estou aquecendo o meu manguito rotador. Aí depois você vai pro abdômen. Mas o abdômen geralmente o pessoal passa pra fazer depois. Então. E depois do treino, você tá mais cansado ou menos cansado? Morto. Aí você vai fazer esse abdômen mais forte ou mais fraco? Eu nem vou fazer, eu vou embora. Mas vamos imaginar que você fez. Você vai fazer mais forte ou mais fraco? Fraco. Lembra lá que eu falei? Quanto mais forte o estímulo, mais adaptação ele vai provocar aí no seu corpo. E tudo isso a gente tá falando pra você desenvolver seu músculo do abdômen e deixar ele boladão. Mas tem uma coisa que, inclusive, um outro vídeo que a gente fez de exercícios subestimados. E esse exercício é bonzão. Prancha ventral. Ela não vai deixar seu abdômen mais forte, mas ela vai controlar a parede do seu abdômen. Em poucos dias, você já vai começar a perceber que a parede do seu abdômen começa a ficar já mais controlada. Agora, no nosso 10º passo, a gente tá falando de você construir músculos no seu corpo todo. Vai lá, eu nem treino ainda. Calma, vamos por partes. Quando você treina musculação pro seu corpo inteiro, você tem uma alta queima calórica. E de verdade, no seu corpo funciona assim. Se queima mais caloria do que consome, ele derrete gordura. Se você consome mais caloria do que você queima, você empururuca. Para você emagrecer, você precisa queimar mais gordura em forma de quê? Ter maior queima calórica. Queimou mais caloria, queima mais gordura. E o treino de perna, o treino de peito, o treino de costas, o treino de braço, o treino de tudo, queima muita caloria. Tudo bem, mas isso é no momento do treino. Depois que você termina o treino, o seu corpo começa a regenerar essa musculatura que ele treinou. Aí isso também queima caloria. Agora vem o melhor. Quando você emagrece, você quer se manter magro, não quer, Rani? Quero. Quer engordar de novo? Não. Você vai construir músculo no seu corpo. Porque esse músculo já adquirido, ele vai consumir caloria, energia para se manter ali. Lembra que eu falei para você do exercício cardio, o aeróbico? Ele é um potente auxiliar na queima de gordura e na construção desse abdômen definido que você quer. Mas você vai precisar assistir esse vídeo aqui, ó, porque aqui eu listo 5 erros que as pessoas cometem a fazer esse cardio. E assistindo esse vídeo, você vai saber direitinho o que fazer daqui para frente com o seu cardio, independente se você já faz ou se você ainda não faz.